A Biblioteca Nacional é um órgão vinculado ao Ministério da Cultura e que é responsável pela captação, pela preservação e pela divulgação da produção intelectual brasileira. Na verdade, essa é a nossa grande missão, né? O de construir a coleção Memória Nacional, preservando não só a produção intelectual do país, mas também a nossa própria identidade. Esse prédio aqui, ele foi inaugurado em 1910, levou 5 anos sendo construído e na época da inauguração era um prédio super moderno, dentro das concepções mais modernas de guarda de acervo. Com o passar do tempo e com o crescimento, né, desse acervo, esse acervo cresce a uma velocidade de 80 mil volumes por ano e uma banquinha de jornal por dia. Então, você imagina como é que é desafiador a gente cuidar disso tudo. Não pode haver confusão de que o digital seja inimigo do analógico, como se pensava nos anos 90 e até recentemente uma certa polêmica fora de lugar ocorrida no Brasil. Nós precisamos trabalhar com a dupla preservação e com a manutenção de dois patrimônios do ponto de vista da sua organização. O patrimônio material, imaterial, mas ao mesmo tempo a virtualidade e o analógico. A Biblioteca Nacional, ela é uma grande paixão. Ela olha para todos os lados, mas ela tem um ponto muito importante para si própria de um bom narcisismo, não é? Porque ela contém, digamos, um olhar latino-americano muito intenso e é por isso que ela busca uma grande colaboração com os nossos irmãos de um continente que tem muito a dar para o mundo, sobretudo a perspectiva que eu sempre gosto de lembrar, uma epistemologia do Sul, ou das várias epistemologias do Sul. A Biblioteca Nacional tem um fator preponderante nesse processo. A definição de uma Biblioteca Nacional é muito simples, é aquela que, por lei, recebe o depósito legal, ou seja, as editoras enviam para a Biblioteca Nacional automaticamente, para cumprimento da lei, o que elas realizam. Assim também as partituras, assim, enfim, os jornais, as revistas. Então, como Biblioteca Nacional, ela recebe todo esse grande repositório dos metadados, ela define o que é aquele material, dá uma destinação topográfica aqui, difunde essa informação para a sociedade e conserva, guarda esse grande repertório. Essa é claramente o papel atribuído a uma Biblioteca Nacional. Essa riqueza da biblioteca é um grande oceano. Pesquisadores, bolsas de tradução, são múltiplos elementos, e não disse todos, inclusive. Mas o principal é que ela, a Biblioteca Nacional, apareça, porque a riqueza é tamanha, é tão profunda, que são várias formas de olhar, resgatar e mostrar, inclusive em múltiplas exposições ao público, virtuais e físicas, os grandes tesouros dessa casa. Esta é uma das grandes joias da Biblioteca Nacional, porque é a Divina Proporzione de Luca Pacioli. Mas essas letras foram desenhadas por ninguém menos do que o seu aluno. Sabe quem era o aluno dele? Leonardo da Vinci. O aspecto que é fundamental, que mostra a qualidade da nossa preservação e conservação. Porque quando o livro entra na Biblioteca Nacional, ele se torna patrimônio, ele leva um tombamento e ele é um bem tombado da nação. Então, ele deve ser preservado, ele não pode ser substituído por outro exemplar, como numa biblioteca pública de bairro ou uma biblioteca escolar. A coleção da Biblioteca Nacional vai ser um universo muito rico. Quando, nessa primeira exposição, eu estava levantando as fotos de astronomia que o imperador tinha. Na época, quem veio ajudar a gente foi o Ronaldo Rogério Mourão, que era o diretor, funcionário e astrônomo mais famoso do Brasil, né? E ele veio e ele era até engraçado porque ele reconhecia a letra de astrônomo do século XIX. Aí ele identificou várias fotos, que o imperador era um astrônomo amador, então ele tem uma coleção muito grande de foto de astronomia. Ele tem na coleção as primeiras fotos de cometa, as primeiras fotos
do espaço, fotos de lunetas equatoriais que foram criadas. E ele, quando ele veio me ajudar, o Ronaldo, ele me perguntou sobre alguns livros, se a gente tinha no acervo. E ele ficava assim, nossa, isso pode ser visto por qualquer um, esses livros, esses folhetos. Era uma área de conhecimento científico riquíssima que está na biblioteca e que depende do olhar. Todo o acervo da biblioteca, dependendo da área específica de cada pesquisador, se for alguém que queira estudar assim, a história da medicina, vai ter um acervo rico. Todas essas coleções, elas são grandes demais. Então, nenhuma pode-se dizer que está completamente pesquisada. Claro que sempre que a gente tenta pesquisar melhor, levantar melhor, é a nossa fundadora, que é a Real Biblioteca, que é a que veio com o Dom João. E que é uma coleção que tinha mais ou menos um limite que a gente tenta mapear, que é a nossa origem. Então, essa que seria mais dentro do critério de volume, e não exatamente de assunto. Então, dentro dessa coleção, se alguém quiser estudar alguma área específica, pode encontrar tesouros dentro da sua área. A questão do espaço, que é um problema gigantesco que nós enfrentamos, porque, como eu te falei, o acervo cresce em projeção geométrica e o espaço continua o mesmo. Nós temos um prédio anexo, né, na Rodrigues Alves, mas que também já está atingindo seu limite máximo de ocupação. Então, a Biblioteca Nacional precisa urgentemente de um novo prédio onde ela possa guardar os acervos recentes que a gente vem recebendo. A gente trabalhava com acervo aqui, estava começando a fazer o projeto de restauração e identificação da coleção do Imperador de fotografia, o que depois foi nominado Memória do Mundo. Isso foi em 96, tem uns 20 anos já. E a gente estava levantando o acervo e um dos primeiros processos fotográficos é o daguerreótipo. E a gente não tinha noção de ter um daguerreótipo na coleção do Imperador. A gente não tinha conhecimento, era dito que nós não tínhamos um daguerreótipo. Mas após esse início, a gente começou a fazer também uma reorganização dos acervos. E tinha muito acervo que estava emoldurado, e a moldura não é o lugar ideal para uma gravura, um desenho. E nós, junto com o pessoal do nosso laboratório de restauração, começamos a tirar essas peças de moldura. E o servidor, o Fernando, que até hoje trabalha aí, estava sentado numa mesa tirando as peças da moldura. Só que eu passei, por acaso, quando ele levantou uma das molduras, eu vi que era um daguerreótipo. Eu nunca tinha visto um daguerreótipo. Só que pela descrição de como seria o daguerreótipo, um brilho, que parece um espelho, a foto, eu vi que era um daguerreótipo. Aí eu demorei, então, eu vou um daguerreótipo e tal. E foi a sorte, porque se ele desmonta, o daguerreótipo ia se perder, porque a imagem fica dentro de uma cápsula. E se ele tivesse tirado, se eu não tivesse passado ali na hora também, além de achar um daguerreótipo, eu ia perder o daguerreótipo. Então foi um momento que foi super importante pra gente também. Pra mim, pessoalmente, foi muito importante. Foi em 82, quando Carlos Drummond comemorou aqui na biblioteca os seus 80 anos. A biblioteca fez uma exposição para ele. Ele fez um discurso lindo aqui no saguão da biblioteca. E eu sempre fui apaixonada pelo Drummond, né? Ele era nosso pesquisador, estava sempre aqui conosco. Então eu, assim, me senti muito honrada de estar naquele momento aqui recebendo o Drummond. A Biblioteca Nacional é a máquina do tempo, onde vivos e mortos, num diálogo constante, às vezes delicado e às vezes ensurdecedor, criam a plataforma do amanhã.